Não deu para o Expressinho, perdemos para o Racing 1-0 para eles lá no Morumbi e a situação na Libertadores fica mais desconfortável. Vamos agora para todos os pitacos com a imprensa São Paulina. Não esqueça de deixar o seu joinha e se inscrever no canal. Não é porque o São Paulo perdeu que você vai deixar de fazer isso. E vamos lá. Pois é, torcida tricolor, hoje não foi o nosso dia, perdemos para o Racing no Morumbi, 1-0 para os argentinos, eles com time misto, a gente com o time reserva, o Expressinho, e não conseguimos a vitória, apesar de ter maior posse de bola, apesar de termos o controle do jogo. Esse é um ponto importante. Não é porque a gente teve posse de bola que a gente jogou bem. E também não merecemos vencer. Aliás, esse jogo, desde meados do primeiro tempo, estava com cheiro de Racing. Infelizmente, o desempenho do São Paulo deixou a desejar. Um time que manteve a posse de bola, mas não teve ações ofensivas concretas. E a gente vê muito pouco risco. Eu até me surpreendi de ver o goleiro adversário como homem da partida, porque tirando uma bola no primeiro tempo, que o Igor Gomes deu e ele defendeu com o pé, não teve muito grande perigo. O São Paulo realmente não levou muito perigo e vamos falar a verdade, a vitória está bem nas mãos do Racing nessa partida. Nosso Expressinho não impôs uma dificuldade que justificasse outro placar. Aí você fala, mas os caras deram um chute no gol, fizeram um lance, fizeram dois, aquele que estava impedido, não valeu. Fizeram dois, mas não interessa. O time sai fora de casa para jogar, a gente conhece Libertadores. O cara vai, faz um gol e acabou, pronto. Joga com 11 na defesa, se puder pôr 12 na defesa, ele põe. Entendeu? E foi isso. E o São Paulo não conseguiu se desvencilhar, não conseguiu criar. Infelizmente, algumas partidas, alguns desempenhos infelizes dos nossos jogadores. A maioria fez ali o feijão com arroz, mas alguns em particular tiveram um desempenho que deixou a desejar. E é isso aí. A gente tem que aceitar que o Racing levou essa vitória. Vale ressaltar que os brasileiros todos, agora em fase final de campeonatos estaduais, tropeçaram em casa. O Fluminense contra o Júnior Barranquilla, a porcaria contra o Defensa e Justiça, se bem que eles estão acostumados já a perder do Defensa e Justiça, mas eu não posso falar muito, porque o São Paulo também está se acostumando a se atrapalhar com o Racing, mas a realidade essa, né? A gente tem uma final para disputar na quinta-feira, a segunda final para disputar no domingo, contra porcaria, rivalidade importante, possibilidade de título. Não dava para ter o coração nesse jogo aí, né? E era um jogo importante. Você vê que agora a gente está em segundo do grupo, 8 pontos, o Racing abre na frente com 11 e a situação no grupo, assim, se não fica desconfortável, é muito provável que a gente classifique, não fica legal também. É bem provável que a gente classifique como segundo do grupo, né? O Racing vai buscar um empatezinho aí no último jogo e pronto, é o primeiro do grupo e nós com sorte vamos nos classificar como segundos do grupo. Se der um rabo fenomenal, a gente pode classificar em primeiro, mas a essa altura é bastante improvável. Então, assim, foram as escolhas. A gente tem falado aqui das escolhas que o Crespo tem de fazer para esse campeonato, como que concilia com a nossa necessidade de ganhar o Campeonato Paulista. Eu acho assim, pensando como o Boca Juniors, eles sempre fazem assim. Sempre classificam na Bacia das Almas e às vezes batem campeão da Libertadores. Pode acontecer, a gente não jogou o campeonato fora. Isso é importante destacar. Mas, claro, para quem ambicionava ter uma boa classificação na primeira fase da Libertadores, já não ficou tão boa, né?
já deixou a desejar e agora a gente tem que correr atrás desse prejuízo. Eu acho que o erro maior não foi nem contra esse jogo contra o Racing, porque às vésperas da final não ia ter outro jeito, mas lá atrás contra o Rentistas, que eu achei que escalou um time expressinho lá que podia ter feito outra coisa e talvez a gente tivesse tido um resultado melhor lá e não estaria tão pressionado nesse jogo. Não conseguimos nem arrancar o empate hoje e o resultado não foi bom para nós. A partida também não foi boa. Vou listar aqui os jogadores só para lembrar vocês como é que o São Paulo entrou em campo. Com o Thiago Volpi, Diego Costa, Rodrigo Freitas e Bruno Alves. É legal destacar que o Thiago Volpi foi de titular, era praticamente o nosso único titular que começou jogando. Depois Orejuela, William, Rodrigo Nestor, Igor Gomes e Wellington no meio de campo. E no ataque Galeano e Vitor Bueno. Olha, difícil de falar, né? É um time que foi muito pouco produtivo, manteve a posse de bola, você vê a estatística da posse de bola, é uma coisa grotesca, tipo 70-30, mas não adianta se você não agride o adversário, se você não faz essa posse de bola se traduzir em jogadas avançadas, em lances de gol. E foi exatamente o que aconteceu. O jogo muito cercado, o Racing marcando bem, mas não sendo faltoso, então não foi um jogo travado, a gente teve bastante bola rolando, mas não conseguia se projetar, melhorou no segundo tempo, quando o Crespo mandou a campo alguns dos nossos titulares, em particular o Dani Alves e o Luciano, entraram também ao longo do jogo o Shailon, o Hernanes e o Rojas, mas assim, melhorou, mas não o suficiente para justificar uma vitória. Não fizemos nem por onde empatar, né? Então vamos dar as notas aqui dos nossos jogadores. Thiago Volpi, de novo, é aquela história, né? Fez o serviço dele, mas não muito mais que isso, não foi exigido. 8 ou sem nota, você avalia aí. Diego Costa, Rodrigo Freitas e Bruno Alves. Eu fiquei muito frustrado com o Diego e com o Orejuela, porque o lance do gol do Racing foi uma bobeada deles. Orejuela, que não marcou o cruzamento, ficou marcando de longe, e o Diego Costa, que não acompanhou, ele estava vazio lá, né? Nem o Diego Costa, nem o Rodrigo estavam ali para fazer a cobertura, e o cara cabeceou sem marcação, né? Porque a zaga estava desatenta entre os zagueiros. Então, assim, uma frustração grande com a defesa. Diego Costa vai com 6, o Rodrigo Freitas vai com 6, o Bruno Alves vai com 8, um pouquinho melhor que os outros dois, mas não muito. Orejuela vai com 5, é engraçado, fez uma boa estreia, hoje apagadíssimo, sem produtividade ofensiva e defensivamente comprometedor, como já mencionamos. O William, bom, tá bom, né? Vai com 7, não foi horrível. O Rodrigo Nestor, abaixo do que poderia ser, vai com 6. O Igor Gomes, um pouquinho acima do que costuma ser, mas muito aquém do que poderia ser, vai com 7. E o Wellington, apagado também, pouco produtivo lá, até se movimentou e tal, mas não conseguiu produzir jogadas, vai com 6 também. No ataque, o Galeano vai com 6. E o Vitor Bueno, gente, Vitor Bueno não dá não. Vai com 4 e jogou muito mal e não participou do jogo, né? Não participou do jogo. Galeano pelo menos corria um pouco, ainda que não produzisse. Vitor Bueno nem isso. Acho que jogador apagadíssimo, não tem condições. Eu sei que a gente está esperando um centroavante, que a gente precisa de um centroavante, que o Pablo não é solução, que o Vitor Bueno muito menos. É o que tem, você olha para o banco, não tem muito o que fazer, mas muito aquém, até do que ele poderia render, né? Os que entraram ao longo do jogo, Dani Alves entrou ali mais para tentar dar energia para o time, se movimentou, vai com nota 9, principalmente pela dedicação, né? E pela vibração, mas não tinha muito o que fazer. O que ele pôde fazer, ele fez, eu acho. Inclusive um gol que não foi validado, porque estava de fato impedido.
mas se movimentou, foi buscar, tentou trazer bola, foi cabecear, fez tudo o que dava para fazer, estava com vontade. O Shailon, surpreendentemente, entrou muito bem, vai com nota 8, realmente entrou movimentando a equipe do São Paulo e podia ter tido melhor sorte se os companheiros estivessem mais inspirados. Hernanes, a mesma coisa, tem vontade, mas faltou ali coletivo, né? Faltou coletivo e a gente sabe que ele já não tem mais a explosão de outrora, mas é um craque e tentou, fez ali o que dava para fazer. Vai com 8. João Rojas, mesma coisa, né? Entrou para correr um pouco lá no lugar do Galeano e fazendo a mesma função. Um pouco mais efetivo que o Galeano, mas não muito. Aquela altura do campeonato também, você entra no jogo, os caras estão com 12 atrás, é muito difícil, né? Muito difícil de criar uma situação e tal, e ele ciscou o que deu ali. E o Luciano, que entrou no lugar do Vitor Bueno, teve um desempenho também melhor que o Vitor Bueno, quase fez um gol, um cruzamento ali, uma bela jogada, o Shailon botou para dentro da área e ele não conseguiu concluir para o gol. Num dia de sorte, era o tipo da bola que teria entrado. Mas assim, que falar, né? Que falar. É um anticlímax a gente ir para a final, para a primeira final do Campeonato Paulista, depois de um jogo como esse. Que lições a gente tira? Bom, primeiro, foram as escolhas feitas. São Paulo optou por não priorizar a Libertadores e priorizar o Campeonato Paulista neste momento. Tudo bem, porque ainda não caiu fora da Libertadores. Então não dá para dizer que foi uma estratégia fracassada. É impossível a gente bater campeão no final? Não, não é. Continua sendo plenamente possível. Ficou mais difícil? Ficou. Classificando em segundo, ou mesmo classificando em primeiro com uma pontuação baixa, você vai pegar adversários mais difíceis, vai ser mais difícil. Mas inviabilizou? Não. Foi a escolha feita. E agora vamos para a final. É o que interessa neste momento, é pensar na final do Campeonato Paulista e na expectativa da gente poder voltar a contar com o time principal na Libertadores. Porque assim, o Expressinho é muito legal e foi ótimo pra gente ver esses jogadores em campo, poder ver o potencial deles, mas não é um time que pode disputar os campeonatos. A gente pode disputar os campeonatos com o time principal, com o time reserva não dá. E acho que isso ficou claro no jogo de hoje. Que eles quebram galho, mas eles não resolvem o nosso problema. Não resolvem. A gente sofreu com rentistas, poderiam ser ganho lá, porque o adversário era muito mais frágil, mas no caso do Racing, apesar dos caras não terem produzido muito, não precisa. Eles vieram fazer um gol, fizeram um gol, ganharam o jogo. Foi amplamente merecido, justo, e o que a gente tem que repensar é isso. É que não dá para esperar ganhar campeonato com o time reserva. Não dá. Né? Agora é pensar na final, meio cabisbaixo, acho que aconteceu com o São Paulo, aconteceu com a Porcaria também, que também perdeu para o Defensa e Justiça, também em casa, um jogo mais dinâmico, 4-3 e tal, mas perderam também, e também fizeram essa opção pelo time reserva, porque agora não dá, vamos disputar a final do campeonato, vamos botar o time principal para jogar com o Racing na fase de grupos da Libertadores e deixar a final desguarnecida? Não dá. Nem eles que abandonaram a fase de classificação do Paulista tiveram essa coragem. Então a gente não podia fazer diferente também. Acho que as escolhas, pontualmente, eu teria feito diferente na armação dos times para essa sequência, mas em termos de priorização, de uma maneira geral, eu concordo. E agora a gente tem que justificar tudo isso. Como? Ganhando o Campeonato Paulista. Quinta-feira já temos a primeira final lá no Porcaria Arena e domingo vamos resolver esse campeonato no Morumbi. É a nossa hora, pessoal. É a nossa hora. Então tomara que os jogadores coloquem para trás rapidamente essa derrota, que o time principal entenda que é outro time, outro campeonato, outro momento e que a gente entre realmente com uma outra energia, com uma outra vibe para jogar com o Palmeiras, porque hoje não foi legal. Deixe o seu joinha, se inscreva no canal, acompanhe aqui com a gente o resto da temporada. Um grande abraço e saudações tricolores.